valsa, executada pela banda da Casa Edson, Rio de Janeiro. Oi, pessoal. É muito comum a gente olhar os velhos álbuns de fotografias e a gente encontrar um passado idealizado. Nós temos uma tendência de romantizar o passado, como sendo um tempo onde tudo era bom, onde as pessoas eram melhores, onde não havia maldade e coisas desse tipo. Eu participo de vários grupos onde se trazem fotos de cidades antigas e outras coisas, né, casarões, etc. E a gente acaba sempre vendo esses comentários do tipo: ai, como eu gostaria de viver naquela época, aquilo sim é que era um tempo bom, e coisas assim, né? Naquela época que todo mundo era educado, era tudo bonito, era tudo limpo, era tudo maravilhoso. Hoje não é mais nada disso, a gente está vivendo em plena decadência, né? Os espiritualistas vão falar: nós estamos na Kali Yuga, tudo está sendo destruído, é daqui para pior. E a gente precisa entender, primeiramente, que a finalidade da evolução não é destruir nada. A finalidade da evolução é exatamente fazer com que as coisas evoluam, com que as coisas prosperem e com que tudo aquilo que está passando por esse processo, ele acabe se transformando em consciência, acabe se transformando em sabedoria, em aprendizado positivo. Dentro dessa questão dos grupos, eu acho bastante interessante as pessoas expressarem esses sentimentos, porém eu acredito sinceramente que ninguém seria capaz de viver naquela época por muito tempo. Uma coisa interessante diz respeito já às casas. As casas elas eram estreitas, a luminosidade ela ficava nos cômodos da frente e nos cômodos de trás. Nos cômodos do meio havia uns compartimentos que não recebiam a luz do sol e que eram denominados como alcovas. Essas alcovas elas tinham uma finalidade bastante importante dentro do funcionamento da casa. Um era quando a mulher paria. Ela ia ficar, durante o período de dieta, confinada naquele cômodo onde ela não recebia nem a luz do sol. Por outro lado, outro uso daquela alcova era no momento em que as mocinhas elas começavam a entrar na fase fértil e que elas apresentavam sintomas de TPM, então elas eram trancafiadas naquele local. Aquilo era tido como um sinal de fraqueza nervosa, como uma doença ou coisas desse tipo. Não existia, então, o conceito de saúde, o conceito de higiene, o conceito de sol, o conceito dos ambientes arejados, como acontecem até hoje. Eu estou falando isso, é final do século XIX, muito provavelmente as minhas avós, elas nasceram em casas ou ambientes em que ainda havia esse tipo de pensamento. Uma vez que a mocinha ela entrava nesse processo, era necessário que ela se casasse imediatamente. E a partir daí, as famílias vão começar a procurar um marido para ela, vão procurar fazer um arranjo e coisas desse tipo. A família ela começa estruturada a partir de um arranjo. A família ela vai aparecer em função de uma necessidade. Necessidade de quê? Necessidade de sobrevivência, primeiramente. Vocês imaginam um tempo em que não havia nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de previdência. Um tempo onde as doenças elas eram assoladoras. Um tempo onde não havia os antibióticos. Um tempo onde não haviam as leis trabalhistas. Um tempo onde tudo, absolutamente tudo, era incerto. A cada estação do ano, a cada estação quente, vinham aquelas epidemias ceifavam um monte de vidas. Então, o que era necessário? Era necessário constituir uma família, para que aquela família, uma vez tendo filhos, ela fosse a única garantia de segurança que uma pessoa poderia ter. Só que esses filhos, eles tinham que ser muitos. Por quê? Porque não havia segurança de nada. Não havia segurança da criança nascer
e sobreviver a todos aqueles obstáculos, aqueles empecilhos que aconteciam principalmente nas questões ligadas à saúde. Isso a gente vê tanto nas pessoas mais simples como nas pessoas mais abastadas. É muito comum quando a gente estuda a história, a gente vê a questão das rainhas parindo filhos aos montes e aqueles filhos morrendo, assim, das causas mais banais para nós hoje. Isso era bastante corriqueiro na época. Então, o que havia? Havia essa necessidade, ter filhos. Crescei-vos, multiplicai-vos, como dizia a Bíblia, eles aproveitavam isso muito bem. Porém, a finalidade dos filhos era exatamente trazer um conforto, trazer um amparo, principalmente nos momentos de velhice. O que será de mim se eu não tiver filhos? O que será de mim se eu não tiver família? Vocês percebem que esses pensamentos, de um certo modo, eles acabam persistindo até os nossos dias. Pois bem, aquelas famílias elas eram constituídas dessa maneira. Assim que a moça ela entrava na idade fértil, já era providenciado um casamento para ela. E esse jovem casal, ele vai começar a vida exatamente dessa maneira. Não por amor, não por paixão, como muitas vezes os romances nos contam, mas pela simples necessidade de sobrevivência, pelo medo da morte, pelo medo da necessidade e pela busca da segurança. Com o passar do tempo, iam nascendo os filhos. Quanto mais filho homem, melhor. Por quê? Porque era o homem que iria trazer o sustento para casa. Quanto mais homens trabalhando numa família, aquele sustento, aquele dinheiro ficaria na família e a família teria a capacidade de prosperar. Quanto mais filhos, mais segurança, mais prosperidade, mais capacidade de comprar terras. Quanto mais terras, mais poder. A família acabava sendo um sonho também de conquista de poder. E aí, nessas horas, a gente volta para as questões dos casamentos, onde aqueles interesses, né, de diversas famílias pelas terras, eles acabavam sendo realizados através da consumação da união de seus filhos. Aí nós temos a estrutura da família que pelo menos a minha geração conheceu. Isso quando eu falo das minhas avós. Sabe, aquelas senhorinhas que quase não saíam de casa, que ficavam assim quietinhas, fazendo crochê, tricô. Nossa, como é lindo isso na lembrança. Porém, a realidade era que elas estavam assim completamente fragilizadas pela dura vida que elas tinham. E tendo que lavar, passar, cozinhar, costurar, tudo era muito difícil, não tinha produtos de limpeza, não tinha as facilidades que existem hoje. Então a gente percebe que a vida era muito desgastante. Tá, isso fica muito claro quando a gente olha as fotos do passado e a gente vê os nossos avós, quando eles tinham a nossa idade, o estado em que eles estavam. Eles estavam bastante deteriorados, né? Sem contar, né, que os homens eles morriam muito cedo e as avós acabavam restando como matriarcas, cujo papel era manter o clã exatamente para que ela tivesse condições de sobreviver. O clã acaba sendo uma coisa muito importante nessa época. Eu ser dessa família, ou ser daquela família, significava que, de certo modo, eu estaria amparado, eu teria o suporte para que eu pudesse também sobreviver. Já que os negócios, já que as questões todas, elas acabavam esbarrando dentro das relações familiares. Com o passar do tempo, já acabam mudando os conceitos em relação à higiene, já acabam mudando os conceitos em relação à moradia, acabam chegando as vacinas, acabam chegando outras benesses do progresso, que acabam fazendo com que essa mulher ela não necessite mais ficar exercendo a função de procriadora. Então, os casais, as famílias, elas passam a ter menos filhos. Inclusive porque também começam a surgir as leis trabalhistas, começam a surgir os aspectos de previdência, ou seja, né, tudo aquilo que vai acabar dando uma série de seguranças para que aquelas pessoas elas não necessitassem mais de ter tantos filhos. E aí então, a partir desse momento, a família ela começa a se tornar menor e as relações familiares elas começam a acontecer de uma maneira diferente. Mas ainda é uma família ligada à questão do nome, ligada à questão da genética, ligada à questão do clã, ligada à questão do medo.
Ainda assim, as dependências dessas relações, elas acabam de um certo modo acontecendo. Os pais já vão se preocupar em dar estudos para os filhos, mas para que os filhos sejam bem-sucedidos e que, de certo modo, aquilo acabe revertendo em algum progresso ou acabe revertendo em alguma segurança para eles no futuro. Sempre em função disso. Tá, existia o amor, existia o afeto, existia essas coisas todas, é claro, né? Mas a gente percebe que a família nitidamente ela era estruturada a partir de uma necessidade de sobrevivência, uma necessidade de superação de medo, uma necessidade de poder, poder político também, por que não dizer? Isso é muito comum nas cidades pequenas, isso é muito comum ainda, se a gente for perceber, até mesmo nas cidades grandes, assim, mas nos grupos, os grupos menores, os grupos de moradores mais restritos. Porém, conforme a gente falou, a gente vem dizendo aqui nos nossos vídeos, nós estamos passando por uma transição de ciclo e nós estamos exatamente no momento em que a conexão com o nosso quinto circuito neural, que é responsável pela conexão com a mônada, com a divindade, está sendo ativada. E esse quinto circuito neural, ele vai nos falar de revolução, vai nos falar de rebeldia, vai nos dizer que tudo precisa ser revisado, inclusive essa questão relacionada à família. Pois uma vez que essas questões de sobrevivência, essas questões de medo e de poder, elas já não são mais necessárias, como a gente imagina, então esse núcleo, ele precisaria passar por uma nova avaliação, ele precisaria ser reconstruído, agora dentro de outro tipo de padrão, padrões mais espirituais, padrões mais positivos, padrões já não baseados apenas nos nossos circuitos de biossobrevivência. Aí é comum as pessoas ficarem imaginando a família sendo destruída e coisas desse tipo. E, na verdade, né, a gente já não vive mais dentro daquelas condições, felizmente, e é momento, portanto, de que haja uma revisão. O que eu percebo hoje, que eu acho muito interessante, é essa questão da nova busca por novas relações. Por exemplo, né, hoje o casamento não deu certo, a gente vai lá, a gente desmancha e tenta outro. Eram coisas impossíveis no passado, sabe? Você casou até que a morte o separe. E acabava isso trazendo, né, uma série de problemas no que diz as relações familiares. Por volta dos anos 60, 70, começaram a aparecer novos pensamentos que fizeram com que as pessoas elas começassem a procurar novos valores, começassem a ter uma busca espiritual. E a partir do momento em que começa a ter essa busca espiritual, muitas vezes, então, acaba havendo uma cisão entre essas pessoas e a sua origem familiar, por não haver condições de conciliar ou de trazer novos pensamentos para esse núcleo. Aí vai começar a acontecer a família espiritual. A família espiritual é um conceito bastante interessante, onde as pessoas elas vão acabar se juntando, se unindo a partir das ideias, a partir dos pensamentos, a partir das filosofias, a partir dos gostos, a partir de um ideal espiritual em comum. E isso acaba sendo bastante interessante. Porém, o que acaba acontecendo é que as pessoas vão pegar essas famílias espirituais e vão levar a elas exatamente os conceitos daquela família do passado. Os conceitos de medo, os conceitos da necessidade de segurança, a nossa carência, a nossa necessidade de pertencimento. Isso acaba fazendo com que a gente acabe nesses núcleos espirituais reproduzindo exatamente aquela mesma família do passado. Surge o patriarca novamente, disfarçado de uma outra maneira, ou a matriarca disfarçada de uma nova maneira, e o medo de não pertencer. O que vai acontecer comigo se eu sair daqui? Eu não terei condições de sobreviver. No caso de uma família espiritual, isso acaba sendo mais difícil ainda, porque essa não condições de sobreviver significa que a pessoa ela perde a proteção espiritual, significa que ela estará sujeita a todo tipo de castigos e dificuldades. E ela acaba ficando presa nessa família, exatamente da mesma maneira que no início do século passado os filhos eram presos ao clã, eram presos ao patriarcado, ao matriarcado, mas sempre dentro desse mesmo pensamento.
E sempre também baseado no medo, na necessidade de sobrevivência agora espiritual e na necessidade de poder. O poder oculto, o poder que os ensinamentos vão me trazer. Vocês percebem, a gente vai vivendo sempre a mesma coisa, mas a gente não vai mudando muito, não. Porém, graças aos novos tempos, tudo isso também vai sendo revisado. Tudo isso vai sendo remexido. E hoje, dentro dessa questão em que uma vez que eu caso, não deu certo, eu descaso, depois eu caso novamente, etc., acaba surgindo um novo tipo de família, que no meu entender é uma família muito mais interessante, embora as pessoas digam, mas onde está a família tradicional? Mas eu compreendo essa nova família como sendo uma família muito mais rica, uma família muito mais universal, uma família muito mais espiritual, porque de repente aquele homem que casou e ele tem filhos, ele conhece outra mulher que já foi casada e que tem filhos, aqueles filhos entre si, eles acabam sendo meio que irmãos, de um certo modo, acabam convivendo dentro do mesmo núcleo. Ou seja, essas pessoas elas vão ter que se rearranjar, elas vão ter que aprender a se respeitar, elas vão ter que aprender a conviver entre si, embora de origens diferentes, de religiões diferentes, de pensamentos diferentes. Vocês percebem? Isso tudo, apesar de não ser muito cômodo, por outro lado, está fazendo com que as pessoas elas acabem se mesclando cada vez mais. Não só naquele sentido físico, como havia no começo do século passado, aquela questão da família biológica, depois a questão da família espiritual, que só quer que todo mundo case entre si. Vocês percebem a mesma coisa, é o mesmo padrão. Agora, porém, quando acontece essa outra questão que a gente está vendo agora, né, isso daí obriga os membros da família a aceitar outros padrões, outras ideias, outras normas, outros pensamentos. Por quê? Porque agora o que as pessoas elas estão buscando? Elas estão buscando segurança interior. Não mais aquela necessidade de biossobrevivência, não mais aqueles medos das doenças, aquele medo do futuro, o que será de mim, mas agora eu preciso encontrar segurança interior, agora eu preciso encontrar paz interior, agora eu preciso encontrar alguém que me complemente. E para que isso aconteça, eu preciso estar aberto ao novo, eu preciso estar receptivo ao novo. Isso, no meu entender, volto a dizer, acaba sendo algo maravilhoso. Dentro dessa dissolução, nós percebemos que é impossível manter aquela estrutura do medo, aquela estrutura de poder. Isso vai fazer com que a sociedade ela acabe se reformulando de uma maneira muito diferente do que aquilo que acabou acontecendo até então. Surgem os mais diversos tipos de casais, as mais diversas tendências, sabe? As pessoas estão procurando ser elas mesmas. E a partir disso, elas estão procurando constituir famílias. E como eu já disse, no meu entender, famílias muito mais universais. Os antigos nos diziam a respeito da Agartha que as famílias lá eram muito diferentes da que a gente conhece aqui em cima. Eles diziam que para começar os filhos, eles eram responsabilidades de todos. Ali não existia o meu filho, o seu filho, todas as crianças são meus filhos. E, portanto, tudo aquilo que eu faço pelos meus filhos, eu tenho que fazer para as outras crianças, para os outros filhos também. Por quê? Porque todos os homens são irmãos, todos nós pertencemos à mesma família. Só por isso a gente já acaba percebendo assim que existe um abismo entre a nossa sociedade e a sociedade espiritual ideal. Por quê? Né? Porque a gente ainda é preso a cuidar apenas dos nossos. Sabe? As pessoas elas continuam presas dentro disso. Essas ideias de segurança, de estabilidade, os medos do passado, eles continuam presentes e as pessoas não perceberam que enquanto elas estiverem presas nesses lastros, dificilmente elas vão conseguir uma maior abertura espiritual que acabe repercutindo no mundo e na sociedade, porque afinal aquela ideia de que a família é a célula-tronco da sociedade, ela continua permanecendo, só que essa família, ela precisa estar estruturada de uma nova maneira, estar estruturada em novas bases. No meu entender, nós estamos passando por um período fantástico de transformações.
E olha, sabe que eu já fui um cara muito conservador nesse sentido, em virtude do meu Saturno em Capricórnio. Mas com o passar do tempo, a gente vai percebendo a beleza que existe por trás de tudo isso, porque é fundamental que a gente perceba, que a gente aceite essas novas relações, esses novos momentos, essas novas visões. Nós estamos sendo convidados assim para uma grande abertura, e a única coisa que impede essa nossa abertura são os nossos preconceitos, são as nossas prisões, são os nossos medos, aqueles conceitos assim arraigados que a gente acaba trazendo dentro de nós. E aquela ideia principalmente de que o passado foi alguma coisa maravilhosa e que agora a gente precisa lutar para trazer aquilo de volta, para preservar aquilo a todo custo, quando na verdade não é assim. Havia uma mestra que nos falava sempre assim: vamos parar com essa história de masculino, de feminino, de branco, de negro, de amarelo, de vermelho. Vamos parar com tudo isso. Vamos nos lembrar que nós somos todos almas e que a partir do momento em que a humanidade ela se enxergar como alma e ela não ver mais todas essas diferenças, finalmente nós estaremos começando a implantar um novo mundo, uma nova era e um novo ciclo de paz, de amor e de sabedoria. Tá bom, pessoal? Era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Sempre, né, com a intenção de fazer a gente refletir que, afinal de contas, nem tudo aquilo que parece tão errado, tão destrutivo, na verdade tem essa função. A função é sempre fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Mente livre, coração leve. Até mais.